Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Oh, que cara bonito, menino. Boa noite, Pablo. Boa noite a todo mundo que já está na sala. E aí, tá me Boa escutando? noite. Tranquilo? Tem uma galera chegando aí ainda, Lucas, mas já tem 13 pessoas aí conosco, mas tem mais gente chegando. Não, Ei, beleza. Hoje vocês estão me vendo, né? Estão me vendo e estão me escutando, né? dia corrido. Oi, Fernanda! A Fernanda tá aí, ó. Falou. Você vê a questão da Fernanda, né? Falou que já tá aqui, então já pode começar. Humilde. Fernanda tá agarrada aí, vai fazer um bem. Olha a outra, Fernanda. Boa noite, Fernanda. Outra Essa é a Fernanda. Fernanda. Outra Boa Fernanda, noite. boa noite. Deixa eu ver quem mais tá aqui, dar uma olhadinha. Então, o Goulart. Então hoje nós vamos falar desse assunto, né? Referente ao nazismo, né? Vamos Isso. esperar aí uns 3, 4 minutinhos, né? Para ver o Só 3 pessoal minutinhos entrar para mais um galera. pouco. Mas e aí, Pablo, como é que você tá? Fui corrido hoje, viu? Hoje foi. Nos últimos dias aí eu tô trabalhando demais. E aí, Goulart, tudo bem? Tranquilo? Felipe Goulart. Trabalhei demais, cara, esses dias. Não consegue ouvir a gente? Olha o Chico Júnior. Chico Júnior é o cara do sertanejo, esse Chico Júnior que entrou aí, ó. Nossa, qualquer dia vamos Oh, participar de uma live aí. formado em história, e qualquer dia dele ele vai fazer uma live com a gente para falar sobre a história do sertanejo, viu? Oh, bacana, hein? Ele é um dos Bacana maiores essa live compositores aí. do Goiás da história. Ó, Seja ele pode. bem-vindo aí, Chico Júnior. Ô, Chico, eu tô falando aqui, ó, seu pai é um dos maiores compositores que Goiás já teve aí, e você tem que marcar um dia para fazer uma live com a gente sobre a história do sertanejo. Não é nada de história, Lucas. Não, verdade. Então, qualquer dia desse aqui, a gente começa uma live, passa para ele, aí ele conta um pouco dessa história pra gente. Sabe? O cara conhece tudo aí. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, qualquer coisa, se vocês não estiverem escutando, dá mais um okzinho pra gente aí, tá? A Lohana já falou que não estava escutando, pode ser questão do áudio dela, mas aí se vocês estiverem escutando aí também, se não estiver escutando, dá um oi aí que pode ser com a gente aqui também, né? Talvez. Depois, Lohana, você sai da live e entra de novo, tá? Vai ter a conexão. Isso. Eu tô ouvindo um barulho chiado. Eu não sei se é meu ou se é seu, Lucas. Olha, aqui, por exemplo, pode ser algum ruído da rua, porque Ah, tá. pelo barulho que eu estou escutando lá na rua, parece que a cidade voltou ao normal, né? Parece aquele rush de 6, 7 horas da noite mesmo. Ô, Lucas, tem uma pessoa aqui, uma ilustre convidada, a Isa. Olha a Isa aí dando oi. A Tudo Isa bem, não pôde Isa? Como estar é com que a você gente tá? naquela aula do fascismo, mas agora ela está aí conosco. Ah, hoje ela Minha consegue amiga Alice participar também. tranquilamente. Boa noite, Alice. A Alice é minha aluna lá no Colégio 1 do Salles. Essa menina aí, eu tô Hum, apostando ela pro Enem, viu? Alice. seja bem-vinda. E o Henrique também sempre presente aí nas nossas lives também. Então, Muito bem-vindo bom. aí, Vitor. E aí, pessoal, quando a gente começar, nós vamos fazer uma breve introdução do tema. E aí, vocês tendo perguntas, vocês podem jogar a pergunta para a gente aqui, que a gente vai tentar estar respondendo vocês aí, tá certo? Beleza. O que que você, 7, que que, mais 30 segundos, mais um minuto, o que vai? mais um minutinho aí. O que que você Mais acha um da minuto. gente tirar os comentários nos primeiros 10 minutinhos e aí depois a gente abre os comentários pro pessoal?
Ué, por mim tanto faz, você acha melhor, porque pega, tampa um pouco da câmera, né? Os comentários, né? Ah, por Ela. mim, eu chego aqui pro canto aqui, ó, aí esconde, saio de trás do comentário. Sem Pode deixar problema isso ligado, aí. pode deixar ligado. Não, beleza. Olha, meu primo lá do estado de São Paulo entrou. Boa noite, Renato, tudo bem? Ó, rapaz, Então, pessoal São lá em Paulo, São Paulo assistindo a gente, tá aí, lá no São interior Paulo de São capital, hein? Paulo. Oi? Onde de São Paulo? É em Louveira, vizinho ali de Jundiaí, ali, Campinas, aquela região ali, a cidade de Louveira. Hoje nós vamos falar sobre o nazismo, viu, Renato? Ele gosta meio desse tipo de assunto aí. Espero que prestigie a gente aí. Vamos começar Bacana, então? bacana. Bora. Vou começar aqui fazendo uma localização geográfica da Alemanha, até para o pessoal começar a entender, até mesmo o próprio o pensamento, né, que Hitler teve aí no momento de tentativa de expansão da Alemanha e a posição geográfica que ela fica localizada, né? Essa que entrou aí agora é minha irmã, ó, mora lá no interior de São Paulo também. Oi, irmã. Ela ficou Ó, contrariada. boa Ela noite. ficou contrariada que a última ela não conseguiu ver a gente direitinho aí. Sua família tá toda em São Paulo, hein? A família parte da minha mãe, alguns estão localizados lá. E aí, pessoal, a localização geográfica da Alemanha é muito simbólica, muito significativa. Por quê? Porque ela tem saída para os mares Báltico e Mar do Norte, e tem também vários países em volta dele ali. Então ele faz fronteira com Polônia, República Tcheca, Áustria, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França, Suíça. Então vê que é muito vasta ali a posição geográfica. Também tem a posição aí, a fronteira com a Dinamarca. Então, para você ver que tem várias saídas. E aí, por conta de ficar localizado ali mais no centro europeu, então facilita essa busca ou tentativa aí de expansão territorial. Então, quando a gente pensa nessa localização e a gama de países que tem em volta do seu território, acaba facilitando esse pensamento totalitário que teve nesse período que a gente vai estar falando, e principalmente a tentativa dessa dominação, tá? Então, bem simbólica e a gente conseguir entender facilmente onde está a Alemanha nesse período, né? E aí, para fazer essa contextualização aí, vou passar o Pablo, se ele quiser complementar alguma coisa, e já fazer o início dessa contextualização. Não só complementando aqui, ô Lucas, é importante a gente destacar que a Alemanha também é um país que passou pelo processo de unificação tardio, né? A Alemanha, como Alemanha mesmo, ela veio a existir, assim, resumindo toda a história, em 1871, né? Que foi ali, depois de uma série de conflitos, né? Dá para a gente dar uma acelerada aqui, na Guerra Franco-Prussiana, né? Então, em 1871, a Alemanha, é quando a Alemanha se tornou Alemanha, né? Eu digo isso porque às vezes a gente fala de Alemanha e, sei lá, às vezes a gente está estudando um tema assim, tem nada a ver, a gente está falando reforma protestante, a gente fala, porque Lutero na Alemanha. Mas, na verdade, não era a Alemanha, né? A Alemanha, ela passa por uma série de transformações, né? Até chegar a ser Alemanha só em 1871, então já é no final do século XIX, né? E, inclusive, essa unificação tardia da Alemanha é um dos fatores que resultou na Primeira Guerra Mundial e que vai, digamos assim, por consequência, levar à Segunda Guerra Mundial ali. Um dos fatores, né? De vários, tá bom? Então, é importante a gente pensar, porque a gente fala de localização da Alemanha, né? Mas o que é a Alemanha em si, ela é a partir de 1871, não é, Lucas? Exatamente, né? E tendo essa referenciação aí,
teve indícios da Prússia, indícios do Império Alemão, até receber esse nome mesmo, a questão da Alemanha, né? Então, tendo esse processo. E aí nós temos. Aqui a gente não vai fazer, né, uma contextualização emblemática da Primeira Guerra Mundial, né, até para não ficar extenso demais. Então, a gente vai falar um pouco aí dessa economia e dessa formação totalitária, né? E Isso. aí, falando do final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha passou por um processo inflacionário muito alto, né? Esse processo de inflação não foi uma consequência da Primeira Guerra apenas da Alemanha, teve uma consequência europeia. E a Alemanha, logicamente, como estava envolvida e ficou do lado derrotado ali na guerra, acabou sofrendo uma sanção muito forte. E a inflação subiu aí a níveis estrondosos, fazendo com que a classe média, né, os empresários ali perdessem suas reservas, a população vivesse ali um pouco à míngua, né, à beira da miséria ali também. E como a gente fala nesse início da década de 20, 1919, 1920, ele vai levar esse reflexo aí até basicamente ali 1929, que vai vir uma outra crise, né? Então, se tratando de economia, essa década de 20 para a Alemanha vai ser assim, uma catástrofe mesmo. Vai ser um negócio que vai ser difícil ela conseguir sair, né? Então, governo atrás de governo, e aí é uma coisa que eu sempre costumo colocar para os alunos. Questão de economia, pessoal. O governo pode estar ruim do jeito que for, mas se a economia andar, o governo anda. Agora, se o governo não estiver prestando e a economia for junto, não estiver prestando também, aí o governo não consegue se sustentar lá no poder. Então a Alemanha passou por muita instabilidade nesse período. Mas assim, acaba que parte da população tinha uma consciência de ser aí consequência da guerra também. Não é algo assim aleatório que o pessoal culpava sempre o governo. Tinha a questão das sanções no Tratado de Versalhes, que foi bem pesada as sanções para a Alemanha, e a população alemã, ela ficou muito humilhada, o sentimento mesmo de humilhação, com os países que ganharam a Primeira Guerra Mundial, tendo que devolver território, passando por essas dificuldades. Então acaba que os governantes, mesmo em dificuldade, tinha parte do povo ali do seu lado, porque teve esse sentimento de humilhação. E aí, Pablo, o que você pode complementar aí? Inclusive, isso que você tá falando, é importante a gente pensar que você falou de uma grande inflação, né? A gente até brinca, né? Porque eu não sei se os meninos aí, todo mundo está acompanhando, já teve a oportunidade de ver, por exemplo, imagem, por exemplo, de crianças na Alemanha fazendo pipa com dinheiro alemão, que é o marco alemão, né? E essa dinheiro, assim, devido à desvalorização, né? Então, essa alta inflação que o Lucas coloca aí, é importante a gente destacar que quando a gente fala de alta de inflação, a gente falando de uma crise econômica, obviamente foi o que o Lucas falou. Então, essa inflação, ela é combinada com o quê? Ela é combinada com o desemprego, né? E combinada também com achatamento salarial, né? Você também tem um salário, assim, que passa por esse processo de achatamento. E para piorar ainda mais a crise, o Lucas bem colocou, só vou dar uma destrinchada, a Alemanha ela foi considerada culpada da Primeira Guerra Mundial, né? Então, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, ela tem o Tratado de Versalhes aí. O Tratado de Versalhes, ele era considerado uma humilhação para a Alemanha. A gente precisa pensar que esse é um período de nacionalismo extremista, né? É um ultranacionalismo, né? E esse Tratado de Versalhes, então, além de impor sanções, além de impor, por exemplo, redução do exército a 100 mil homens, entrega de armamentos às potências vencedoras, além de perder as suas colônias que ela tinha tanto no continente africano também, a entrega do território de Alsácia e Lorena para a França, que era um território riquíssimo, né? A Alemanha também tinha uma dívida. E essa dívida aí era uma dívida equivalente, na época, a 33 bilhões de dólares, né?
Isso era uma indenização que era paga. Então, imagine em meio a uma crise econômica, igual bem o Lucas colocou, você ter que pagar ali uma indenização pesada aos países vencedores. Isso aí, em números, equivalia a algo em torno de 132 bilhões de marcos alemão, tá bom? Fazendo uma adaptação. Então, quando você pega isso, quando você analisa a situação da Alemanha nesses anos aí, a partir mais ou menos de 1920, 1919 mais ou menos, né? Mas a década de 20, você vai reparar como que essa Alemanha ela sofria. E é justamente nesse cenário de caos, é justamente nesse cenário de bagunça econômico, social, de maneira geral, que nós temos um ambiente perfeito para o surgimento de novas ideias, né? E é justamente aí, aproveitando do orgulho ferido, né, dentro do nacionalismo, aproveitando da crise, aproveitando do caos social, nós teremos aí ideias novas sendo pregadas, né, que ainda no início da década de 20 era muito pequeno, né, que são as ideias do partido, do famoso partido nazista, né, ou Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Vale destacar também, ô Lucas, que no ano de 1919, um ano antes da década de 20, a Alemanha sofreu uma tentativa de golpe comunista, né? E a república que governava ali, a famosa República de Weimar, ela reprime essa tentativa de golpe comunista, né? Mas é importante a gente destacar que o comunismo também era uma ameaça na Alemanha, que também abre espaço para o nazismo, né? Então, contextualizando aqui a situação, né, só completando mesmo o que você falou. Então, aí dá para a gente ter uma ideia de como que essa Alemanha ela sofreu, né, ali no início dos anos 20, até mesmo nessa década de 20, como você colocou. Colocando aí alguns dados, né, que acaba divergindo até pela questão da época, atualização de moeda, então acaba divergindo em valores. Eu cheguei a ver, por exemplo, que essa dívida chegou a 239 milhões de marcos aí e foi pago na Dando época com valorização barra. do dinheiro, né? Isso, com barras de ouro, né? Porque não tinha, igual hoje, o euro ou o dólar que poderia Lastro, ser né? cobrado como internacional. Oi? O lastro, né? É uma garantia, tá? Mas a desvalorização da moeda ela provoca então essas divergências. Mas de qualquer maneira, o número em dólares é em torno de 33 bilhões de dólares, tá? Então, assim, então quando você observa isso, é o campo perfeito para a chegada dos nazistas, né? Ali na década de 20, os nazistas ainda são muito pequenos, né? Mas é importante a gente pensar que logo no ano de 1922, a Alemanha suspende o pagamento da dívida. Logo no ano de 1922, a Alemanha já suspende esse pagamento. Não tem que nem explicar, acho que não tem que nem explicar os motivos, tá bom? Tem um comentário aí embaixo bacana, Lucas, é da minha irmã. Esse é da minha irmã, que mora lá em Ouvidor, perto de Catalão. Bem-vindo aí. Tem um filme maravilhoso sobre o ouro alemão, que está guardado no cofre central. Eu não conheço, não desconheço, pelo menos. Eu dei uma olhada nesse filme. Guardado Pensar no um cofre pouquinho como que central. Hitler chega ao poder, ou Lucas? Sucessivas tentativas de golpe, né? Que tanto ele quanto o partido faz e tenta colocá-lo no poder, mas muita pressão dele mesmo, né? Mas essa parte aí eu vou deixar o historiador Pra mim, falar que mais propriedade. o que acontece é o seguinte, né? Igual eu falei para você, ali no início da década de 20, partido nazista, o famoso Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, ele tenta chegar ao poder por meio de um golpe de Estado em 1923, né? Em 1923, já é um ano após, eu falei para você ali, fazer a suspensão da dívida. Só que é uma tentativa de golpe dá tudo errado. É uma tentativa de golpe que fracassa, né? E ali nós temos a prisão de várias pessoas ligadas a esse nazismo.
Detalhe que esses nazistas, eles já tinham grupos, né, que nós chamamos ali de grupos violentos, nós chamamos de seções de assalto, né? Eles já tinham grupos paramilitares que já eram ali especializados em agredir, intimidar, eliminar os opositores. Então isso já acontecia por parte dos nazistas. E então no ano de 1923 tem essa tentativa de golpe para tentar elevar Hitler, obviamente, ao poder. Só que dá tudo errado, Hitler é preso, né? E Hitler ali ele é condenado a 5 anos de cadeia. Se eu não estiver enganado, tá? 5 anos de cadeia. E é justamente na cadeia ali que Hitler vai escrever o famoso livro, né? O famoso Mein Kampf, né? Ou Minha Luta, traduzindo, né? Porque o alemão é meio difícil de pronunciar, ou Minha Luta. Que tem até uma discussão aí se ele poderia ser comercializado no Brasil ou não. Não sei se o Lucas lembra dessa discussão alguns anos atrás, né? E que ele vai relatar os principais fundamentos do nazismo, né? É onde ele escreve e deixa registrado os principais, digamos assim, pontos que o nazismo teria as bases, né? As bases desse nazismo. Né? E dentre esses pontos aí, a gente destaca pelo menos 3, eu não sei se... Lógico que são vários, né? Mas a gente destaca 3, eu não sei se o Lucas quer destrinchá-los, né? Um é a superioridade da raça ariana, o outro aí vai ter o antissemitismo, né? E o terceiro aí é a necessidade da criação de um espaço vital. Tem mais características, né? O anticomunismo, totalitarismo, aquelas questões todas, mas eu acho que esses 3 talvez a gente merecia um pequeno parênteses aqui para falar deles. Não sei o que o Lucas pensa. Então, a questão dessa raça, né? O Hitler nunca escondeu essa vontade dele de expansão territorial e a questão da seleção de raça, né? Não uma seleção estilo que a gente é acostumado a entender de Darwin, mas fazendo aquela seleção forçada. Então é uma seleção que ele, quanto jovem, poderia até entrar, né? Mas ele, quando ele já estava no poder, ele mesmo não entraria muito bem na raça que ele queria separar. Então as contradições dessa raça ariana e tudo mais já entram na contradição da pessoa dele mesmo, né? Que ele não tinha a estatura que ele provocava, que ele queria, né? A raça dele não era pura, igual ele dizia, a questão do sangue. Então, assim, entra a contradição nesse ponto, né? Mas ele tinha um poder, né? Ele estava aí na ascensão e chegando ao poder, então tendo esse processo, né? A questão do espaço vital, né? Então, já dizia aí a geopolítica, lembrando que o conceito geopolítica aí, ele tem um início, um desenvolvimento muito claro na concepção da Alemanha. Então, a nossa origem, né, quando eu falo a questão a questão da geografia em si, então essa geografia política, ela teve esse início. Então, logicamente que Hitler era muito inteligente, muito conhecedor, né? Tinha muita bagagem cultural, histórica, bagagem de inteligência, leitura. Então, logicamente, ele sabia, né? E Hatzel já dizia a questão desse espaço vital. Então, Frederick Hatzel aí, ele já desenvolvia isso para a geografia, já tinha essa conceituação vindo aí, né? Uma expansão focada no século XVIII para o século XIX, esse pensamento, né? E com, não vou dizer maestria, mas com inteligência, o Hitler tentou fazer a expansão, então, desse espaço vital. Então, para você ver que o Hitler ele foi em várias fontes, né? Ele bebeu ali de várias fontes ali. Então, ele não fez o negócio na louca, né? No impulso. Ele tinha argumentos, ele sabia colocar palavras. Não tirou do nada, né, Lucas? Exato. Então, assim, ele conseguia ganhar as pessoas no seu discurso, não por falar, não por ser patriotista, né, patriota ou coisa do tipo. Ele falava com embasamento.
E aí, como ele falava com embasamento, o pessoal comprava muito fácil a ideia dele. Então, muitos perguntam, como que Hitler, né, conseguiu crescer tanto? Como que ele conseguiu se tornar a pessoa que foi no poder? Por conta disso. Ele não era um aventureiro na política. Ele conhecia, né? Ele estudava, ele trabalhava, ele buscava. Então, isso aí faz com que esse governo totalitário e principalmente esse pensamento relacionado aí a esse espaço vital faz com que ele, né, amplie a sua visão e, logicamente, colocando um pensamento expansionista através de um principal, de um ponto. E aí ele desenvolveu nesse sentido. Sim, tem uma perguntinha da Mari aqui. Ó, a gente tem pessoas aí que estão anotando o que a gente está falando. Ó, Lucas, que bacana. É o caso da Viu? Mariana. Ela pediu para a gente repetir esses principais fundamentos. Na verdade, Mariana, são vários os fundamentos. Eu falei que a gente precisava destacar três, mas são vários, tá? Eu disse a questão da superioridade da raça ariana, né? Que é justamente aquela crença de que havia uma raça pura e de que os alemães eram, digamos assim, os descendentes legítimos, né? Então, por isso, eles tinham o direito de subjugar outros povos. Então, a superioridade da raça ariana é o primeiro ponto que eu citei. Depois eu citei a necessidade de um espaço vital, né? Que foi o que o meu amigo Lucas falou aqui, né? Que a Alemanha deveria expandir o seu território, né? Conquistando terras de outros povos e tudo mais. Então, a necessidade de um espaço vital. E o terceiro, que não sei se o Lucas vai comentar agora, mas a questão do antissemitismo, tá? O antissemitismo, em outras palavras, é o ódio aos judeus, a gente vai até comentar de alguma maneira aqui, mas o antissemitismo. Então, superioridade da raça ariana, a necessidade de um espaço vital, e o terceiro, que é o antissemitismo. Inclusive, é importante a gente destacar que quanto à superioridade da raça ariana, Hitler, inclusive, quando eu digo Hitler, né, o nazismo, de certa maneira, inclusive financiou uma série de pesquisas científicas, né, uma série de análises científicas para tentar provar que o negro era inferior ao branco, né, ao ariano, né. Inclusive, ele financiou pesquisas mesmo para abrir mesmo a cabeça de um negro, né, para tentar provar que um negro era inferior a um branco. Então, isso tudo o Hitler faz como uma questão de tentar provar a superioridade da raça ariana. Eu achei destacar isso aí. Questão do antissemitismo, né, que você colocou, tinha aí, se a gente for pesquisar, for ler alguns livros, alguns historiadores, tanto da Alemanha quanto historiadores brasileiros aqui, a gente vai ver que tem várias histórias divergentes a essa raiva, né, que ele colocava, ele propagava do judeu. Mas o grande ponto é que ele tinha um sentimento que aquela inflação que eu citei lá no começo era uma referência a essa forma de vida judaica. Então ele colocava que o judeu ele dava prejuízo, né, pelo seu estilo de vida, pelo seu pensamento, ele acaba pensando muito e discutindo bastante aí referente a esse pensamento, né? Então, ele tinha internalizado uma raiva por conta desse pensamento que muitos colocam que o judeu é individualista, muito materialista, e aí por conta disso ele acabou disseminando, passando a raiva dele para boa parte da população. Né? Tem aí alguns livros, alguns filmes que retratam aí a história do nazismo, né? Então, bem significativo aí, até aquele Yo-Yo Rabbit, né? Yo-Yo Rabbit que ganhou Oscar aí recentemente, ele é muito uma visão infantil, mas uma visão que mostra como o nazismo, né, era pregado ali na Alemanha e como a visão do judeu era colocada para a população. Né? Então a criança ela já desenvolvia ali aquele pensamento que o judeu era mau, o judeu não era desse mundo, o judeu ele não presta. Então, se você cresce escutando isso a vida inteira, o tempo inteiro,
É difícil provar o contrário. E aí, querendo ou não, o pensamento da população alemã ia muito baseado nesse sentido. Inclusive, igual você falou, Hitler, o que ele pudesse falar dos judeus, ele falaria dos judeus, né? E uma, igual você citou, que os judeus realmente, eles eram materialistas, individualistas, e essa questão do individualismo ia contrário às ideias do nazismo, né? Que era, entre aspas, pregar a união da raça ariana, né? Então eles eram individualistas. Hitler acusou eles de marxistas, né? Hitler acusou eles dessas questões, acusou eles de pacifistas, porque eles não assumiam a dor também que o povo alemão tinha, né? Então isso tudo configurou um ódio aos judeus, que inclusive ainda existe hoje, tá? Não vou dizer que dá a mesma proporção, tá? Mas ainda existe ódio aos judeus em muitos locais do planeta. Não só movido pelas ideias nazistas, mas por uma série de outras questões, existe ódio aos judeus, né? Muito mais do que só aquela questão política existente. Óbvio que existe também uma questão política, mas também existe a ideia de ódio aos judeus ainda hoje. Lucas, para a gente É, não. Vamos lá. é só lembrar ali a região do Oriente Médio, né? Aí fica muito claro esse pensamento que você citou aí agora. É só um comentário rápido. Judeus, Israel, com todos os defeitos que Israel tem, óbvio que a gente sabe que tem uma série de questões ali que a gente não pode negar, mas Israel é a única democracia do Oriente Médio. E aí, diante dessa situação ali, gera um espírito, um sentimento de antissemitismo também, né? E aí, só um comentário aqui, a Lohane é sua irmã, né? É É minha irmã, um comentário que ela fez aqui, né? O por Hitler tinha esse favor, pode falar. pensamento, esse argumento lógico aí que ela citou, né? Então, se você cruza um pastor alemão com um pastor alemão, vai dar pastor alemão. E aí ele explicava isso na raça ariana, né? E se você pega e cruza esse pastor com qualquer outro tipo de cachorro, cruza um bacê, você não vai ter nem 100% um, nem 100% outro. Ou seja, vai ter um ali com raça impura. E ele usava muito essa palavra, né? Questão da impureza. Então, se não é puro, para ele não resolve. Então, ele tem muito esse sentimento, esse pensamento mesmo, né? É verdade. Para a gente continuar aqui um pouco, levar um pouco adiante, tá? Mas sempre lembrando que existem mais características do nazismo, né? Nós citamos essa aí, mas aquelas características, por exemplo, nós citamos naquela live do fascismo, elas também se encaixam com o nazismo. O autoritarismo, o culto ao líder, né? Aquilo que nós falamos ali, né? Inclusive se alguém depois até quiser ter acesso a isso que nós falamos do fascismo, eu não sei se o Lucas salvou, mas no meu Instagram eu salvei, no IGTV, né? Então você consegue ter acesso ali àquela nossa aula do fascismo, tá, Lucas? Que o Lucas ficou no breu. Eu não consegui gravar, né? Nesse caso aqui é você que tem a opção de gravar aí. Antes dessa situação, é verdade, só eu que gravo, né? Mas beleza, tem lá, se alguém quiser ver no meu Instagram, tem a aula que nós fizemos sobre o fascismo. E aí, o que acontece, Lucas? Então, nós temos aí, a Alemanha até tenta dar uma resgatada em 1924, usando dinheiro norte-americano, usando até dinheiro inglês, capital inglês. Só que isso aí não vai durar muito tempo, porque quando vem a crise de 1929, né, isso derruba um pouco. E é importante a gente pensar que nesse período, 1924 até 1929, o nazismo até perdeu um pouquinho a sua força, né? Temos a questão aí de Hitler, né, que já havia sido preso e tudo mais. Mas é importante a gente destacar que a partir da crise de 1929, o pensamento nazista volta e volta com muita força. Só para efeito de comparação, em 1928, nas eleições do parlamento alemão, os nazistas eles conquistaram apenas 2,6% dos votos. Isso em 1928, um ano antes da crise. Agora, já no ano de 1933, os nazistas saltaram para em torno de 44% votos no parlamento. Para você ver tanto que o efeito da crise de 1929 abriu espaço para, digamos assim, para que as ideias nazistas novamente voltassem a ganhar força na Alemanha aí nesse período da história. E bacana pensar nessa questão da crise de 29,
que a gente começou citando ali a crise pós-Primeira Guerra Mundial, do ato inflacionário, e chegou essa crise de 29. A Alemanha chegou a ter, nesse período aí, né, igual você já citou, entre 5 e 6 milhões de desempregados. Só que, por incrível que pareça, né, nos anos 30, né, na virada aí da década, de 30 a 31, ela conseguiu ter uma retomada fora do normal dessa visão econômica, né, porque todos imaginavam que ia entrar numa crise que já vinha se prolongando há quase uma década, só que não. Eles conseguiram aí reduzir essa taxa de desemprego para aproximadamente 1 milhão, né? Saiu de 6 para 1 milhão, então, sim, 5 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho. E em 1933, ali, né, 32 a 33, já estava tendo crescimento econômico. Crescimento esse que de 1935 a 1939 chegou a dar pico aí de 11% de crescimento no PIB. Um crescimento que a China cresceu um pouco, uma década aí mais ou menos, né? Então, para você ver que mesmo passando pelo transtorno que passou na década de 20, a década de 30 foi conhecida para eles ali com um milagre mesmo. Nós aqui nos anos 70 tivemos no Brasil o chamado milagre econômico. Lá eles não usou o termo econômico, porém eles consideram ser um milagre. E quem conseguiu dar uma caminhada nessa economia foi o ministro da Economia da época, doutor, vou colar o nome dele aqui, porque é nome alemão, né? Então não consigo decorar esses nomes alemães aí, mas Rajamar, o sobrenome vai ser difícil. Shast, algo do tipo. Dr. Rajalmar Shast, enfim, é o ministro da Economia da época, resumindo, né? E aí ele acabou conseguindo fazer esse crescimento econômico muito avantajado. E aí, em 1939 foi o ponto principal, que chegou aí esse crescimento a 11%. Aí muitos dizem o seguinte, mas como que a Alemanha conseguiu fazer esse crescimento, né? Olha só, quem ascendeu no poder em 32 para 33 foi o nosso querido aí, conhecido Hitler, né? Querido entre aspas, né? Porque querido nem um pouco. Mas aí ele chegou aí, exatamente. E aí ele chegou ao poder. No que ele chegou ao poder, olha só o partido dele, né? Partido Nacional Socialista. Por conta disso, pessoal, em 2017, 2018 aqui, muita gente propagou, não, que Hitler é de esquerda, que Hitler é socialista. Só que nunca um partido socialista na história fez o que Hitler fez tão de direita, né? Exatamente, Júlio, esse nome aí mesmo, né? É que eu não consegui pronunciar não, mas é esse nome aí, exatamente, né? Esse aí que é o ministro da Economia que eu citei, né? Não vou arriscar falar de novo não, mas é esse nome aí, valeu, Júlio. Então, tendo aí a seguinte situação, Hitler, ele fez, né, usou o nacionalista, o nacional do nome do partido, que foi o quê? Uma questão mais de direita, uma questão mais de intervenção internacional, e aí ele aceitou muitas indústrias internacionais. E a chegada dessas indústrias, além dessas indústrias, ele ativou o livre mercado, tá? Ativou o livre mercado e aí a livre iniciativa, dando opções e facilitando para que alemães pudessem criar suas empresas. Então ele foi total incentivo à empresa privada. Aí, e a gente sabe. Pode falar. Assim, te atrapalhando já até servindo de questionamento, mas esse mercado não foi aos moldes liberais. Tinha intervenção estatal, inclusive de controle de preço, controle de produção. Porque às vezes a gente fala isso, a gente imagina, assim, eu não sei se passa pela cabeça dos outros, de todo mundo, a gente fala, tinha um livre mercado, às vezes a gente pensa aquele livre mercado do liberalismo. Não. Aquele modelo do liberalismo norte-americano, ele estava em descrédito também. Né? O modelo do liberalismo estava discreto, e foi ele que resultou na crise de 1929. Não faria sentido
em 1929, resgatar esse liberalismo, sendo que ele foi um dos causadores da crise, né? Então, esse modelo de livre mercado, ele é um modelo, mas assim, ele não é bem livre. Ele tem uma intervenção estatal. Isso não significa que é socialista, óbvio, né? Mas ele tem uma intervenção estatal em quem produz, como produz, o preço que vai ser produzido. Inclusive, tinha algumas empresas, Lucas, muito famosas, que ficaram debaixo das asas de Hitler e apoiaram Hitler, né? Uma dessas empresas muito famosas aí é a famosa Bosch, né? A Bosch, como fusadeira, de furadeira, de questões mecânicas, né? Ela apoiou o sistema de Hitler, né? A Siemens, aquela que fazia aparelhos de celular, hoje faz aparelhos de telefone, também deu apoio a Hitler, né? Tem um certo apoio também da Volkswagen, né? Nesse período. Por quê? Porque Hitler protegia essas empresas, né? Que é uma questão de intervenção estatal. Tanto porque, desde 1933, a Alemanha já vivia um período ditatorial. Já tinha ordenado a invasão de sindicatos, né? Já tinha bens que foram sequestrados daqueles que eram opositores, já tinha mandado prender comunistas, tudo isso já tinha acontecido. Inclusive o famoso Terceiro Reich, né, como alguns dizem, ele já iniciou em 1933. Em 1933 ele já havia decretado isso, né? Então, a gente fala que o nazismo utiliza do capitalismo, mas de um capitalismo intervencionista, né? É importante a gente destacar isso. Isso aí, uma das empresas também, teve a Bayer, aí a Bayer mais, nesse caso, o campo agrícola, que desenvolveu e vai até aparecer em algumas guerras depois, né? Então, a questão até pela questão do momento, essa intervenção aí que você citou, a Alemanha, ela precisava ter esse controle, até porque também, para não desandar, né? Porque estava querendo implantar Não era ali um regime. Isso. Então, você vai tentar implantar um regime e você vai deixar esse regime solto? Não, então a intervenção do Estado era mais pela questão desse governo totalitário. Então vai ter, né? Então, bem colocado que você deixou aí, porque quando a gente fala em livre iniciativa, propriedade privada, o pessoal acha, descambou, é a direita funcionando, é o liberalismo econômico e por aí vai. Né? Mas não, exatamente, foi controlado, foi moderado. E aí a Alemanha ela investiu muito na indústria bélica, na agricultura, nesse desenvolvimento da indústria de base. A partir do momento que ela foca na indústria de base e também na construção, no desenvolvimento do país, vai ser onde que ela consegue essa diminuição na taxa de desemprego. Olha só as contradições, né, do que o mundo coloca. Ela, lá na década de 20, eles conseguem fazer uma parceria com os Estados Unidos, né? Nos anos 30, o crescimento econômico jogando aí para a construção civil, para o desenvolvimento do país, é uma política que foi adotada no início dos anos 30 por Roosevelt, né? Então, para você ver que a Alemanha ela puxou muitas das ideias ali dos Estados Unidos, né? E por consequência, obras do destino aí vai ter consequência no final da Segunda Guerra, que os Estados Unidos que particularmente vai pôr um ponto final na guerra. Então, né, como que são essas obras do destino aí, né? Então, tendo esse aspecto. Pegando assim, dando continuidade aqui também, vale destacar, igual eu falei, que a partir de 33 nós já tínhamos uma ditadura mesmo nazista, uma ditadura mesmo, literalmente. Eu costumo dizer sempre, eu falo isso com meus alunos, que nesse período regimes ditatoriais estão na moda, né? A gente dá um exemplo do mundo todo que estava acontecendo, né? Na Alemanha, na Itália, na Espanha, na Polônia, na União Soviética. No Brasil, nós já tínhamos os traços ditatoriais, em 33 ainda não, né? Mas a gente já tinha os traços ditatoriais de Getúlio Vargas, inclusive, Lucas, que fique como sugestão para a gente fazer depois uma sobre Era Vargas, né? Sobre o Brasil nesse período. Mas nesse período também é importante a gente pensar que Hitler também, para perseguir seus opositores, ele criou uma polícia secreta, né? A famosa Gestapo, né? A polícia secreta para perseguir os seus adversários, eliminar a oposição, eliminar, digamos assim, o pensamento oposto,
que isso mostra, deixa claro, um caráter ditatorial. Também nós temos aí a questão da propaganda nazista nesse período, que já começa a partir daí, né? Tínhamos até o famoso ministro da propaganda, o Joseph Goebbels, não consigo pronunciar muito bem, mas o Goebbels, né? Que deu até aquele problema esses dias aí para trás, do cara ter citado uma frase do Goebbels, né? Os nomes alemães são complicados. Então, tudo isso já havia começado. Hitler já fazia distribuição de conhecimento de pessoas que tinham, digamos assim, de autores que eram descendentes de judeus, como, por exemplo, Hitler já fazia distribuição de obras de Albert Einstein, Hitler já fazia distribuição de obras de Freud, né? Pessoas ali, não precisava ser só judeu, bastava que Hitler não gostasse dele, né? para poder fazer essa destruição. No ano de 1935 também, nós já temos a criação de leis ali que podem ser racistas, né? Judeus já eram proibidos de se casar com alemães, proibidos de namorar, né? Não podia nem namorar, nem ter a prática sexual. Tudo isso, a partir de 1935, já acontecia na Alemanha nazista. Essa colocação que você, né, fez aí, coloquei o nome do filme aí que ganhou o Oscar, né? Yo-Yo Rabbit. E aí você falando dessa queima da parte filosófica, literária, artística, no filme mostra. No filme coloca bem representativo assim, eles incitavam as crianças a fazer essa queima para eles construírem aí a própria história. E aí eles falavam dessa forma, né? Coloca pelo menos a forma que foi colocada no filme, né? Então, bem simbólica, bem representativa, né? E aí, querendo ou não, Hitler vai conseguir, com a mente. Porque uma coisa que eu costumo dizer, o pessoal pode questionar o que for do Hitler, realmente ele foi um cara de ponto negativo, não de levar como exemplo e tudo mais. Mas uma coisa a gente tem que colocar, que é a questão da inteligência dele. O cara, querendo ou não, ele tinha um pensamento fora do normal para a época. Tanto que fez ele conseguir fazer o que fez, né? Mesmo incitando violência, mesmo fazendo tudo de forma ali negativa, essa tentativa de expansão territorial e dominação de raça, mas era uma pessoa que tinha, né, o seu viés ideológico ali e seguia muito à risca esse viés ideológico, né? Então, já ali prestes à Segunda Guerra Mundial, a Alemanha já tinha relativamente ali se recuperado bem dessa questão econômica, já tinha recuperado esse campo armamentista e já tinha voltado a ser destaque na economia europeia. Então não foi um fato tão aleatório que a Alemanha teve o protagonismo que teve. Teve o protagonismo porque ela se credenciou para tal, né? Tanto dessa questão intervencionista política aí do Estado e liberal, a gente acabou citando e chegando a esse ponto, né? Então, essa consideração que eu tinha a fazer. Não, beleza. Então, uma coisa interessante para a gente pensar também, talvez você saiba mais do que eu. Naquela questão do livro também, tem aquele famoso filme da menina que roubava livros. É isso, né? Menina que roubava livros. Ela também coloca nesse momento da história, né? Esse momento aí da queima de livros e tudo mais. Então, é desse momento. Mas uma coisa interessante é que Hitler, querendo mostrar a Alemanha ao mundo, fez de tudo para trazer os Jogos Olímpicos, né? Uma coisa, lembrando disso aqui agora, veio na cabeça, fez de tudo para trazer os Jogos Olímpicos para a Alemanha e aconteceu no ano de 1936, né? A ideia de Hitler era mostrar a Alemanha ao mundo e tentar mostrar a superioridade da raça ariana. Só que, perante, assim, de uma maneira internacional, Hitler teve que engolir, inclusive tem aquele famoso episódio do Dissing Owl,
Owen, não consigo pronunciar, Owen, né? Aquele velocista norte-americano que conseguiu 4 medalhas, né? E teve que calar Hitler e mostrar que, né, que a ideia de superioridade da raça ariana era ridícula, né? Isso também aconteceu, um episódio famoso, só lembrei disso aqui agora, né? Foi em 1936, os Jogos Olímpicos, né? Da Alemanha, né? Então, isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Outra coisa também é que Hitler, já querendo mostrar o seu poder ao mundo, já tinha quebrado aquele Tratado de Versalhes, Lucas. Ele intervém na Guerra Civil Espanhola, né? Ele intervém na Guerra Civil Espanhola, a gente costuma dizer que é um ensaio para a Segunda Guerra, né? Ele intervém como uma maneira de mostrar ao mundo a força dos alemães, né? Já era uma maneira de demonstrar a força aos alemães. Lucas, a Luana colocou um comentário aí embaixo, tá assim, ó, apenas um comentário relevante. Não, todo comentário aqui é relevante. Toda contribuição aqui para a gente é válida. Não sei se é verdade, porém a questão da agricultura, li que os familiares foram instruídos a cultivar batatas no inverno devido ao conflito que viria. Você tem alguma informação a respeito disso? Na verdade, né, o que eu tenho é que em setembro, né, em setembro de 2018, eles até fizeram lá como se fosse a semana, o dia da batata, né, justamente porque na época do inverno eles fazem esse cultivo justamente assim para alimentar parte da população e tudo mais. Lembrando que a questão do carboidrato, né, questão aí referente à massa em si. Sobre essa questão, na época de Hitler, né, se aconteceu isso, sinceramente, né, eu vou ficar devendo essa também. Eu, particularmente, nunca li nada sobre, né, a questão da intervenção, porém, fica esse fato, né, que em setembro de 2018, eles até começaram a querer desenvolver lá esse Dia da Batata, né, até para homenagear os produtores que tem na região, e, querendo ou não, foi base da produção agrícola muito forte na Alemanha. Agora, se chegou a ter desse ponto, do jeito que ela descreveu aí eu não sei se chegou a esse ponto. Não, eu também, eu não vou negar, nunca vi nada do tipo. Não há de se duvidar, obviamente, né? Tanto porque na medida que Hitler vai invadindo territórios, né? Na medida que Hitler ele invade a Áustria, invade entre aspas, né? Porque os austríacos eles queriam pertencer ao nazismo, né? Que ele invade os Sudetos na Tchecoslováquia, depois da Tchecoslováquia por inteiro, depois invade a Polônia. Quando você para pensar, isso aí já estava mostrando que a guerra viria, né? Então pode ser que seja verdade? Pode. Mas pode ser que seja uma prática natural do inverno? Pode também. Então não sei dizer, não sei responder. Mas, assim, tem lógica na medida que a história vai se construindo, né? Pelo menos eu acredito dessa maneira aí. Mais alguma coisa? Acho que faltam Não, só... aqui 5 minutos. É isso que eu ia falar para você. Minutos, É isso que eu ia falar para você. Falta aí entre 4 e 5 minutos. Então, acho que esse tempo aí, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer, né, ou que a gente pode aí usar esse tempo ainda. Agora, se não tiver, a gente vai finalizando a live. a Milena fez um comentário. Nos filmes O Zoológico de Varsóvia, A Sociedade Literária e A Torta de Casca. Ixi, baixou aqui, peraí. Fugiu. De batata, mostra isso de plantações de batata. Olha o comentário da Milena, que bacana aí, Lucas. Bacana aí. Então, Ela o cita livro a aí... Luana falou lá em cima, né? A questão das batatas. Como eu falei, provavelmente tem um fundo de verdade nessa ideia, porque já era praticamente certo que o mundo estava, pelo menos para os alemães, né? Que o mundo caminhava para um conflito. Sabe uma coisa que eu acho interessante, Lucas? Enquanto o restante das pessoas colocam aí, coloca os comentários de vocês aí, meus amores. Que até hoje, em alguns locais da Europa, em alguns lugares da Europa, as pessoas mais velhas odeiam alemães. Né? É lógico que é uma questão xenofóbica, obviamente, mas em alguns locais da Europa, eu tenho um colega que viveu um tempo na Europa,
meu amigo Alfredo, ele cita, viveu em Portugal, ou melhor, viveu na Espanha. Ele cita que tem alguns locais que as pessoas mais velhas não gostam de alemães, né? E Lógico que vou não dizer sobre o nazismo, mais, mas uma série de questões. e te digo mais um pouco ainda, que o seguinte, na semana passada, um outro colégio que eu trabalho, uma professora lá que tem uma amiga alemã, conseguiu fazer uma conferência ao vivo com ela, durante a aula da professora. E, logicamente, os alunos do nono ano. E aluno do nono ano, logicamente, foi perguntar sobre o nazismo para ela. E ela disse o seguinte: mãe, eles vergonha, sentem vergonha desse período histórico, que eles nem gostam de ficar comentando, porque eles falam que é um período muito obscuro, que até hoje tem muita coisa que fica de dupla interpretação, que fica ali, né, na confusão. E, pasmem, né? Aquela goleada de 7-1 que o Brasil levou da Alemanha, eles colocam aquilo que foi o motivo que fez a Alemanha sorrir, né? Porque até então a Alemanha estava bem fechada, ainda com esse traço nazista. Então a Copa do Mundo aqui de 2014 fez com que a Alemanha voltasse a ter um pouco de alegria. Então ela deixou muito claro isso. E achei muito interessante essa colocação dela, porque o negócio que foi lá, ter final nos anos 40, agora em 2014 que eles voltaram a ter o sentimento de alegria. Então é um negócio assim bem simbólico, né? Não, bacana, muito bom. Eu não gosto dos alemães por causa do 7-1, né? Eu acho que o 7-1 dói ainda. Eu acho que o 7-1 ainda dói. Ô, meus amigos, ô, Lucas, vamos ver se a gente consegue organizar alguma coisa a respeito da história do Brasil desse momento, a Era Vargas, para a gente poder Não, fazer com o vamos pessoal sim. aí que está acompanhando a live e tudo mais, tá? Não, Tem alguma vamos sim. consideração, Lucas, para fazer? Eu, na verdade, só queria que os filmes que foram citados aí, pessoal, tanto pela Milena quanto pela Lohana, depois vocês possam colocar, ou manda para mim, ou manda para o Pablo, para a gente até ajudar a divulgar também esses filmes, né? E a gente assistir também, né? Alguns deles aí para a gente entender um pouco mais. Agradeço a presença de todos vocês aqui que estiveram conosco até agora, né? Então, muito obrigado mesmo a todos vocês. E da minha parte aqui, boa noite e obrigado, Pablo, por essa oportunidade aqui de estarmos dando um pouco de alento educacional para o pessoal aí. Muito bacana, eu também agradeço a presença de todo mundo, né? Eu acho que contribui muito pro, não só para quem está assistindo, mas para nós também, não é, Lucas? Contribui muito para a gente. Então nós agradecemos a presença de todo mundo aí. Eu vou salvar aqui no IGTV, se alguém porventura quiser indicar para alguém esse diálogo, esse bate-papo que a gente teve. Vou deixar gravado assim, viu, Milena? Então pode ficar à vontade para indicar para alguém, viu? E foi muito bom. Acho que eu gostei. Acho que a gente tem que fazer mais vezes. A galera que está estudando para o Enem aí, né? Acho que é proveitoso para todo mundo. Bom? Então, meus amores, Ó, beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, viu, Minha, Lucas? minha Abraço. mãe entrou, minha mãe entrou na final aí. Ei, mãe, perdeu, acabou, né? Minha mãe entrou na final. Então fica com Deus aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.